Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Prazer tê-los aqui. Eu sou o Heitor Roriz, o CEO da Máximos. Estamos começando aqui a segunda aula da, dessa websérie chamada Agente de Transformação, né? E hoje, nessa segunda aula, eu vou passar para vocês por que o Agile Coach e todos os agentes de transformação precisam conhecer sobre gestão. Tá legal? Vamos lá, vamos começar. A gente tem bastante conteúdo, então eu já vou começar. Por isso que eu começo sempre na hora, tá? Então, ó, bom, nessa websérie, se você acompanhou aí desde a primeira aula, né, você tá vendo já quais são as habilidades técnicas, práticas, tá? Que um agente de transformação que você precisa ter para construir, né, o futuro da sua carreira, né, especialmente a partir do ano que vem, tá legal? Então, se você já se considera um agente de transformação, para você que quer ser um agente de transformação, quer se reinventar, quer se atualizar sobre novas tendências da gestão, né, eu preparei essa websérie para vocês, tá legal? Se você quer se tornar um agente de transformação, não pegue essa oportunidade, tá legal? Porque eu vou passar para vocês, né, conhecimentos inéditos, tá, inusitados, de uma compilação que eu fiz nos últimos 3 a 5 anos. Tá ok? E esse conteúdo eu já apliquei com várias pessoas, né? Na aula passada eu dei o exemplo para vocês sobre pessoal aqui da Unisys, o pessoal que fez um curso onde boa parte desse conhecimento foi passado, né? Tá, separei para vocês aí, o CEO também, né? Então, falando com diretores também, né? Mas não é só para gestores, né? Essa websérie é para Scrum Masters, Product Owners, gestores, líderes, profissionais que querem se diferenciar, tá? E também para profissionais que estão buscando recolocação, mudança de área, né? Você está querendo dar uma guinada aí na sua carreira, tá? Essa websérie é para isso, para você começar a entender o que está acontecendo, tá? Beleza. Bom, como eu falei para vocês na aula passada, eu sou um pouco como você, né? No começo, eu já tentei transformar empresas. E quando eu falava de transformar empresas, eu estava falando de quê? Implantar Scrum. É disso que a gente fala, né, quando a gente fala de transformar empresas. Não é isso? Então, veja bem, para fazer transformação digital, fazer transformação ágil, a gente fala em implantar o Scrum, né? Só que eu percebi que isso não é suficiente. Você deve estar percebendo isso na sua empresa hoje. A parte irônica desse negócio é que a minha empresa vende Scrum, né? A empresa vende Scrum, consultoria, treinamento, né? Então eu relutei muito em aceitar isso aí, né? E entender que o que a gente precisa não é transformação digital, não é transformação ágil, mas é transformação organizacional, né? Me aprofundei nesse tema, né, após muitas e muitas consultorias, que eu prestei em diversas empresas, no Brasil e no exterior também. Eu percebi que somente essa transformação ágil ela não era suficiente para entregar para os meus clientes alcançarem os melhores resultados possíveis. Eu não estava dando o melhor para o cliente. E eu sou obcecado pelo cliente. Tá legal? O que eu fiz? Eu dei um basta nisso. Eu dei um basta nisso. A Máximos ficou 3 anos, cadê você? Está aqui. 3 anos sem dar consultoria. Tá legal? Para quê? Para eu mergulhar de cabeça, entender num estudo completo, demorado, tive que esperar, tive que criar muita coisa, para eu entender como é que eu faço para melhorar os resultados dos meus clientes. Aí eu concluí que a gente precisa de uma mudança muito mais profunda do que simplesmente implantar Scrum, Agile dentro da empresa, que é carregado de jargão, especialmente jargão de TI. Né? Para você que está me vendo aí que não é de TI, você não precisa saber de Agile para fazer transformação organizacional. Tá legal? Muito bem. O fato é o seguinte, né? Quando a gente transforma esses resultados na empresa, né, quando a gente traz resultado, a gente acaba transformando de uma pessoa de cada vez, transforma a empresa inteira e a gente também transforma a sociedade. E aí eu abracei o meu propósito, né? E nesses últimos 25 anos, fiz bastante coisa, conversei com o criador do Scrum, entrevistado, saí em muitas revistas, né? Enfim,
Esse detalhe todinho, todos esses detalhes eu apresentei lá na primeira aula, tá? Agora aqui, se você está chegando aí, se você já é novo ou não, você já sabe quem eu sou, né? Como é que eu cheguei até aqui, eu vou te mostrar agora o que que a gente, recapitular um pouquinho do que a gente viu na aula 1, tá bom? Então, ó, a gente viu esse momento que a gente está passando, que é um momento de digitalização extrema de produtos, serviços, mas também de processos de trabalho, né? É super importante entender isso. A gente viu que a importância, a gente precisa estar se reinventando continuamente, né? Antigamente eu costumava falar nos treinamentos que em 6 meses, aquilo que você estava sabendo, né, o pessoal que era de TI, né, precisava estar se renovando a cada 6 meses. Hoje é toda hora, todo mês você precisa estar se renovando, né? E o profissional que vai se destacar é o lifelong learner, é o cara que está continuamente aprendendo, nunca para de aprender, né? Falei para vocês também o que deve ter um projeto de transformação organizacional, certo? Os detalhes, o que precisa conter nesse projeto e, principalmente, como medir os resultados de um projeto de transformação organizacional, para você não cair na armadilha de que o projeto é eterno. O projeto de transformação organizacional, ele tem começo, meio e fim, pessoal. Ele não é um projeto eterno. Não existe negócio de projeto eterno. A transformação é eterna. Então, agora, então você está em constante adaptação, isso aí sim, você não pode parar. Mas quando começa um projeto de transformação organizacional, ele precisa acabar. Eu preciso medir isso aí, estabelecer isso aí, tá legal? Mostrei para vocês quais são os profissionais que estão se estabelecendo, né, como agentes de transformação no mundo corporativo, mas que não estão preparados integralmente. Nessa aula eu vou falar para vocês por quê, especificamente, o Agile Coach, Scrum Masters, etc, etc, tá legal? Então o que eu venho mostrando aqui nessa websérie? Eu venho mostrando para vocês o que você precisa saber para se destacar como profissional em alta do momento. É o agente de transformação. Se a sua roupagem é Agile Coach, legal. Se a sua roupagem é Scrum Master, legal. Se a sua roupagem é um profissional de Kanban, não tem problema. Se você é um gestor de RH, um gestor funcional, não importa a sua roupagem. Você tem que querer, presta atenção, pessoal, está na hora de parar de perguntar o que a sua empresa pode fazer por você. Você tem que começar a falar o que você pode pensar, elocubrar e fazer o que for possível pela sua empresa. Como é que você vai garantir sua empregabilidade em 2021? Através do conhecimento fundamental, né? Para alcançar aquilo que toda empresa está buscando, que é perenidade empresarial. Tá ok? Estou mostrando para vocês também pedacinhos da governança adaptativa, como é que ela pode te ajudar a sua empresa em 2021. Porque a transformação digital envolve mudança cultural, né? A gente vai ver isso hoje, em detalhes. Como é que eu mudo o mindset das pessoas e do C-Level? E eu tenho mostrado para vocês aí coisas que eu já venho mostrando nos últimos anos, com mais de 10 mil pessoas treinadas, né? Mostrei para vocês também, como eu falei, para vocês não caírem na mesma falha, no mesmo erro, né? E ó, se você gostar de alguma coisa nessa aula da websérie, tira um print da tela, posta no teu Instagram, no teu LinkedIn, no teu Twitter com a hashtag Vamos Transformar o Brasil. Essa aqui é a nossa segunda aula. Marca no Insta, no Twitter, no LinkedIn a Máximos, @MáximosCT. Lá no LinkedIn você pode escrever Máximos Consultoria e você encontra. Tá legal? Então, aí posta, manda pra gente, marca a gente lá no Stories, marca a gente lá no LinkedIn, é muito bacana. Ok? Você vai ajudar a gente a atingir o maior número de pessoas possível, seus colegas, Scrum Masters, etc. Ok, pessoal, vamos começar com o nosso conteúdo? Tem bastante coisa para ver. Eu queria começar perguntando o seguinte: quantos de vocês aqui são formados? Né? Quantos de vocês aqui são formados? O que eu quero saber? Eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu quero saber quantos de vocês são formados. Tá? Escreve nos comentários, você que está no YouTube, você que está no Facebook, no Scrum Brasil, no canal da Máximos, no Facebook, tá bom? Escreve aí para mim nos comentários. Se você é formado, fala aí. Você é formado em quê? Formado em quê? Assim, tecnólogo, na faculdade, no segundo grau, curso técnico, qualquer tipo de formação. Fala para mim. Você é formado? Fala nos comentários aí. Eu quero ver quem da audiência aí é formado. Eu tenho curiosidade. Eu tenho uma pegadinha para vocês. Eu quero ver qual é a formação de vocês.
Eu quero saber se você é formado ou não, né? Por que que isso é importante hoje, pessoal? Bom, vocês já devem ter percebido, né, se você assistiu a primeira aula, vem acompanhando, né, que a educação tradicional, ela vem mudando. A educação tradicional, né, quando a gente fala de formação, eu vou me formar, eu sou formado, ó, aí você tem engenheiro mecânico, tô vendo vocês colocando aqui os comentários, design de produto, bacharel em matemática, olha que legal, muita coisa, né? Ciência da computação, engenheiro civil, administração, muito bem. O fato é o seguinte, pessoal, a educação mudou, a educação tradicional mudou, ela está cada vez mais acelerada. Vou contar uma história para vocês, rápido, para não tomar muito nosso tempo. Quando eu tive em Atlanta, no, quando eu tive em Atlanta, no 2017, se eu não me engano, tá? 2018, foi 2018, foi a última vez que eu tive lá, estava visitando um cliente, né? E aí ele me levou numa área nova que tem lá, né? A gente andar de bicicleta, andar de scooter, que na época não tinha aqui no Brasil ainda, mas já tinha lá, era Uber, aquele scooterzinho, scooter não, não sei como é que chama, aquele patinete da Uber, né? E aí a gente tava andando pra caramba, foi muito bacana. Aí ele me levou no mercado de Atlanta, muito bonito, né? Sempre visitei lá, mas eu nunca tinha ido nesse mercado. Aí ele me levou no mercado e ele falou, ó, vou te mostrar uma coisa que você vai gostar. Ele é um empresário muito antenado, né? Aí ele me levou lá no mercado, aí entramos numa sala grande, bacana, que não chamou muita atenção, estava aberta. A gente entrou na sala, e dentro dessa área, tinham várias salas de aula abertas. E na entrada de cada sala de aula tinha lá o nome de uma disciplina que estava rolando lá dentro. E o que eu achei engraçado é que não tinha professor na sala de aula. Tava rolando lá a disciplina, né? Tinha coisa de propaganda e marketing, tinha coisa de engenharia civil, tinha coisa de computação, tinha coisa de programação, tinha coisa de coisas específicas, pequenas, como fazer edição de vídeo, tinha de tudo que você imaginar. Acho que tinha umas 10 salas de aula. Aí eu percebi que ficavam abertas. As pessoas entravam, sentavam e assistiam a aula que estava rolando lá, no projetor. Entende? O nome dessa empresa chama-se General Assembly, né, que é uma alusão à linha de montagem. É uma empresa que forma pessoas. Sabe qual é a pegada? Ainda não chegou no Brasil, já está em muitos lugares do mundo, Dallas, etc. Sabe qual é a proposta dessa empresa? É você se recolocar no mercado em 6 meses, pessoal. 6 meses. Então a formação de 5 anos, de 4 anos, de 8 anos, é 6 meses, é 1 ano, é 2 anos. Essa era a proposta da empresa. Bom, eu estou vendo aí que vocês responderam, né? Tem muita gente que é formada. Eu tenho um colega meu também que é formado aqui, ó. Tá vendo, meu colega? Esse cara também é formado. Tá vendo a forma dele? Só que ele não é engenheiro, ele não é ciência da computação, formação um pouco diferente, né? Você é formado igual esse cara? Muito bem. Quero que você reflita um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Isso aqui é como se fosse uma sala de aula. Estão formando pessoas, olha que interessante. Isso é uma sala de aula. Formação técnica, da década de 50. Não é interessante? O que mudou dessa década até aqui? Muito pouco. Mas a necessidade de acelerar o aprendizado mudou muito. Mas a forma de ensinar mudou muito pouco. Hoje, pessoal, a gente aprende o que pensar. A gente não está aprendendo como pensar. Será que um pensamento do século passado cabe na sociedade atual? Será que o seu cargo vai existir? O cargo que você tem na sua empresa hoje?
Será que ele vai existir daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Eu mostrei uma pesquisa recente da Universidade de Oxford na aula passada, gritante, é de dar medo em qualquer um. Olha só, em 2015, as habilidades, as top 10 aqui, tá? Top 10. Em 2015, criatividade aos primeiros 3 lugares. Gestão de pessoas, relacionamento com os outros, solução de problemas complexos. Criatividade estava em 10º lugar. Hoje, está em 3º lugar, top 3. Como é que você está desenvolvendo a sua criatividade? Sabe como é que a gente desenvolve criatividade, pessoal? É se soltando das amarras da formação. Sabe como é que eu me solto das amarras da minha formação? Continuamente aprendendo, não deixando de aprender. Se você para, pregador hoje, vou dar uma dica para vocês. Eu falo isso porque eu sou empregador. Eu falo isso porque eu já passei como consultor, tenho muitos amigos que são empresários, já passei como consultor e como consultor contratei para as empresas, pequena, grande, média, multinacional, pequenininha, micro, pequena, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando alguém pega o currículo de uma pessoa e vê que o último trabalho da pessoa foi 20 anos numa empresa só, esse cara provavelmente vai ser colocado lá no fundo. E não tem nenhum curso, saiu da empresa, não fez nenhum curso, você está viciado naquela empresa. Só uma dica para vocês, tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Quem conhece esse livro? Todo mundo conhece esse livro aqui, né? Organizações Exponenciais. Se você não conhece esse livro, tá certo? Esse livro aqui, você tem que ler, do Salim Ismail, best-seller mundial, fala sobre como que as organizações crescem de maneira exponencial. O último livro dele foi publicado em 2015, tá? 2018, se eu não me engano, né? Ele fala sobre como, ele apresenta um framework para você crescer de maneira exponencial. Nesse livro, ele corrobora o que eu estou falando aqui para vocês. A meia-vida de uma competência organizacional caiu de 20 anos nos anos 80 para 5 anos hoje. Isso aí quando ele publicou o livro. Uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Está em 2020. Entendeu? Então, a sua formação, pessoal, ela está sendo colocada em xeque. Ou você se adapta para o mundo de hoje, ou você está fora do mercado. Ou a empresa, assim como a empresa tem que se adaptar, tem que se transformar, você também precisa se adaptar e se transformar. Senão você está fora do mercado. Né? Então a estrutura da sua empresa está sendo colocada à prova continuamente. Como é que você vai ajudar a empresa? E quem não mudar, vai deixar de existir, está fora do mercado. Eu fiz uma entrevista com o criador do Scrum, em 2017, Jeff Sutherland, e ele já falou, em 2017, nos próximos 10 anos, então tem mais 7 anos aí para frente, porque foi em 2017 que eu fiz essa entrevista, vai estar fazendo exatamente 3 anos. Ele falou que as empresas que estão nessa realidade exponencial, que são as empresas nas quais vocês trabalham, talvez seja a sua empresa, tem que reduzir o valor dos seus produtos e serviços em 95%. E o Scrum é uma ferramenta que vai ajudar a empresa a fazer isso. Quem não conseguir, vai estar fora do mercado. Essa foi a profecia do Jeff. E quando eu ouvi, eu não acreditei. 3 anos depois, eu assino embaixo. Eu já vi isso acontecer com muita empresa e com muita gente também. Tá? Então a transformação é fundamental. Agora, quando a gente fala de transformação, o que quer dizer isso aí? Transformação digital, transformação ágil e transformação organizacional. São 3 tipos de transformação diferentes, certo? Mais ou menos. Né? Porque a transformação digital, na verdade, ela surgiu para promover uma mudança cultural, para preparar as empresas para o mundo digital. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que o mercado incorporou esse conceito. Né? Assim como, por exemplo, não existe o modelo Spotify, não existe o modelo Squad, ou Squad, como o pessoal está falando, essa palavra não existe.
Assim como não existe modelo squad, existe, né? Assim como não existe, existe. Por quê? Porque o mercado incorporou desse jeito. Acabou ficando mais popular que o próprio Scrum. Enfim, transformação digital, a forma que o mercado incorporou é o quê? É uma coisa muito relacionada a TI. Por quê? Porque é por causa dessa palavra digital. Então, foi um jargão muito ruim, na verdade, né? Tá? Então, tá relegado, tá cheio de jargão. Transformação digital é basicamente você implementar Scrum na sua empresa. É isso que virou. E transformação ágil? O nome já fala. É implantar Scrum na sua empresa. Aí eu pergunto, tá transformando o quê? Transformando quem? Tá transformando nada em ninguém. Já percebeu que quando você cessa os esforços do projeto de transformação, projeto esse que, aliás, nunca tem fim, né? Você cessa esses esforços, tudo volta a ser como era antes. Então, que transformação é essa? Né? Então, o que eu venho falando é a gente precisa de transformação organizacional. Tá certo? O que é a transformação organizacional? É o termo mais abrangente, que se refere à mudança profunda da governança corporativa. Eu preciso mexer na gestão da empresa. Vou mostrar para vocês onde tem que mexer. Para tornar a empresa inteira mais adaptativa e fluida. Que, aliás, adaptabilidade, né, e fluidez são a real proposta de Agile desde 2001, com a assinatura do Manifesto Ágil. Agile não nasceu para gerar valor para o cliente, tá, pessoal? Cuidado. Isso aí é coisa de agente de transformação, de Scrum Master, Agile Coach, seja qual for o revestimento dele, que não entende o que é Agile, né? Então, veja bem. O que aconteceu foi o seguinte, nos últimos anos. Aqui nesse slide eu tento colocar de forma bem sucinta o que aconteceu. Então, você tem os três aí, as três perspectivas, sociedade, indústria e gestão, né? Então a gente tem a sociedade 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, gestão 1.0, 2.0, 3.0. Agora, o que leva a sociedade para passar de uma, digamos assim, de uma versão, né, para outra, 1.0 para 2.0? Uma revolução. 5 de maio de 1789, uma coisa impensável aconteceu, uma coisa apocalíptica aconteceu. Na época depuseram a monarquia, né, na França. Colocaram o rei embaixo da guilhotina e mataram o rei. Entenderam? Então existe uma transformação da sociedade. O que é transformar? Mas o que é transformar? Então, se você olhar no dicionário, a palavra vem do latim. Transformare. Fazer mudar de forma, de aspecto. Você tem o trans e o formare, que é dar forma. Trans é através e forma, formare, mudar o aspecto, molde, né? Então, transformare significa o seguinte, você mudar de estado, mudar de forma. Então, o projeto de transformação tem que levar a empresa a mudar de estado, mudar de forma, para que eu mude de 1.0 para a sua empresa 1.0 para a empresa 2.0. E aí perceba que nas perspectivas indústria e sociedade sempre tem alguma revolução, alguma que leva a transformar. Sabe como é que transformou? Não transforma, pessoal, presta atenção. Não transforma falando, a gente precisa, vamos mudar. Não, é sempre na dor. Eu quero ver. E agora tem um detalhe, veja a perspectiva de gestão aí em cima. Não tem nenhuma revolução. Nenhuma. Eu sei que o pessoal fala de management 3.0, gestão 2.0, gestão 1.0. Qual foi a revolução que teve? Não teve nenhuma revolução. É simplesmente uma categorização feita nem de forma acadêmica, feita mais por escritores, para tentar explicar as coisas, para vender livro. Mas não existe uma revolução no campo da gestão. Se eu perguntar de vocês qual foi a maior invenção dos últimos 120 anos, o que você falaria? Escreve aí nos comentários. Vou mostrar para vocês uma invenção aqui, ó. Essa invenção, ela segue uma curva S de maturidade, quando a gente plota os conceitos dela no decorrer do tempo. E essa invenção, desde a Revolução Industrial, quando a gente inventou a máquina que faz máquina, começaram a surgir os aspectos, os conceitos dessa invenção. A organização de projetos e tarefas,
orçamentação, como é que a gente vai gerir gastos, gestão de marca, remuneração por desempenho, tudo isso estabelecido até 1920, tá? Incluindo o papel que a gente chama de gerente, supervisor, o chefe, mas mais hierarquias, estilos departamentais, etc. Tudo estabelecido até 1920. Aí teve o boom da gestão, essa tecnologia continuou sendo desenvolvida. Olha só, a meritocracia, manufatura lean, agilidade, flexibilidade, o beyond the budgeting, lean management, gerenciamento da qualidade total, pensamento sistêmico, gestão estratégica, manifesto ágil assinado em 2001, e a coisa continuou. Agora percebe que eu estou colocando fora da curva. Ó, radical management, extreme manufacturing, Scrum at Scale, estão falando de governança agora, holacracia, TEAL, né? E é isso que a gente está vivendo agora. Entenderam qual é essa invenção? É a gestão. A gestão é uma invenção, uma tecnologia, pessoal. Uma tecnologia como qualquer outra. Você acha que quando os seus avós nasceram, eles falavam assim, acho que quando eu crescer eu vou fazer um MBA em administração. Não existia isso, pessoal. A primeira escola de negócios surgiu nos Estados Unidos, Harvard Business School, na década de 40. Entenderam? Então, essa base da gestão, essa base amarela aqui, ela é centenária. E depois que ela foi estabelecida na indústria, que passou a ser ensinada na escola de negócio. E a gente está vivendo a primeira revolução da história da gestão. Ok? Muito bem. O Paulo Guimarães está fazendo um comentário muito interessante, que Gramsci falava que o grande ponto de inflexão capitalista seria quando tivéssemos máquinas que fizessem máquinas, né? O ponto de inflexão não começou aí, né? Talvez a gente está agora num ponto de inflexão, né? Bom, enfim, o foco dele é capitalismo, aqui é administração, né? Então a gestão, administração, management, como quer que você chame, ela é uma invenção, ela é uma tecnologia. E como é que está o seu estudo dessa tecnologia? Então essa base que você está vendo aqui amarela, ela é centenária. Então como é que eu vou fazer transformação em cima de uma base centenária? Como é que eu vou fazer? Né? Então, ó, que essa base centenária, olha aí, 1920, estabelecida até 1920, pessoal. 1920. A gente está em 2020. Esses conceitos são os conceitos que funcionam como base de literalmente todas as empresas. Bom, quase todas. Tem um percentual muito pequeno de empresas que não seguem essa base centenária. Essa base centenária é como se fosse uma colmeia de abelhas. Eles já cutucaram, já mudaram, já proveram alternativas para isso. Como é que você vai fazer transformação digital em cima de uma base centenária que não foi talhada para transformação digital e que foi criada por pessoas, pensadores, como o Taylorismo, Fordismo, daí vem isso, o gerenciamento científico, né? Pensadores esses que queriam transformar homens em máquinas. Era isso que eles queriam. Eles não queriam se preocupar. Por que você acha que foi criado o papel do gerente? Então, assim, pessoal, vocês têm que quebrar essas amarras desse cara, né, Taylorismo. Vai ler o livro dele. Se o professor na escola fala que ele foi... Geralmente os professores falam, foram grandes filósofos. Isso é tudo mentira, isso é tudo balela, pessoal. Isso é balela. O professor que fala isso nunca leu o livro dele. O desafio, vai ler o livro dele. Os princípios do gerenciamento científico. Você vai ver o que ele fala dos imigrantes na época. O que ele fala das pessoas que trabalhavam na época. Muito bem. Então como é que você vai fazer transformação ágil em cima dessa base aí? Como é que você quer ser um agente de transformação? Como é que você quer ser um agile coach se você não sabe disso? Você está fazendo um grande desfavor para o mercado.
está fazendo um favor para mim. Eu troco de carro todo ano, muito obrigado. Mas você está fazendo, em geral, para o seu cliente, um grande desfavor. Porque você não tem competência para fazer transformação organizacional. Você pode estar com a sua bag de habilidades cheia de Agile, cheia de Scrum, cheia de Kanban, mas não tem nada de gestão. Aí você se pergunta, Heitor, mas como uma empresa pode funcionar sem essa base centenária? É possível? Existe algum case pelo mundo? Eu vou trazer um case aqui para vocês, super interessante, de uma empresa na Holanda. O nome dessa empresa é Buurtzorg. Essa empresa foi fundada em 2006, pessoal. Uma empresa que já nasceu diferente e foi criando o seu modelo de gestão de maneira orgânica e nunca falou de Agile, nem de Scrum, nem de Kanban. Tem 15 mil colaboradores. E é formada inteiramente por times de até 12 enfermeiras responsáveis por tudo. Cada time é como se fosse uma microempresa. Isso é uma tendência mundial que a gente está vendo. Tem um housekeeper, monitor de performance, planejador, desenvolvedor, mentor. Acabou. Fizeram um treinamento onde? Estão usando o modelo Spotify, eles têm algum gestor, tem muita burocracia, não tem nada de burocracia, não tem chefe, não tem hierarquia. Esses são os cargos que você tem lá e só. Bom, na verdade, a tomada de decisão, né, você precisa treinar as pessoas para isso. Tá? Treinar em quê? 4 coisas. Tomada de decisão em grupos, porque você não tem um chefe. Escuta ativa, para você aprender a ouvir as pessoas. Resolução de conflitos, para todos as equipes autogerenciáveis. Lembra? São 12 enfermeiras. Toda a equipe é autogerenciável. Então, a gente precisa saber resolver conflito. E coach em pares. Tá? Então, existe uma regulamentação em pares. E a operação com cerca de 15 mil colaboradores ocorre com 2 gerentes, para dizer que não tem gerente nenhum, tem 2 gerentes e um staff de menos de 90 pessoas. Isso é pensamento Lean. Entenderam? Isso é pensamento Lean, pessoal. E você vê o número de profissionais não para de subir, né? Em 2007, tinha menos de 50 pessoas. Hoje, em 2018, está aí com quase só de enfermeira, mais de 10 mil enfermeiras. Tá certo? Essa empresa não pode competir contra ninguém, mas imagina. Tá aqui, o exemplo aqui. Satisfação com o cliente da Buurtzorg é 30% maior do que outras empresas. Utilização do staff é 14% maior, ou seja, o pessoal não fica à toa lá. Quem está lá porque realmente precisa estar lá. Só não tem burocrata de plantão. Trabalha 40% menos, olha que interessante, 50% menos days in care por cliente. Né? Admissão de hospital menos de 33% menos. Isso é fenomenal. Porque as pessoas tratam com amor, as enfermeiras estão lá porque elas amam estar lá. E elas têm autonomia. E o turnover é 50% menor do que a competição. Enfim, pessoal, não tem nem comparação. Mas como é que pode fazer tudo isso sem Scrum, sem Agile? Não precisa saber isso, pessoal. Você tem que se reinventar. A principal ferramenta é a criatividade. Você não precisa de Scrum, você não precisa de Kanban, você não precisa de Agile. O que você precisa é de gestão diferenciada. Você tem algumas ferramentas que te ajudam. Né? Aí eu coloquei aqui algumas, como as competências do agente de transformação. Pensamento e gestão Lean, isso é fundamental. Gestão de projetos, gestão de produtos. Tua empresa não vai ser a Buurtzorg. Tua empresa é a tua empresa. Tua empresa faz gestão de projeto, faz gestão de produtos, você tem que focar nisso. Tá? O que mais?
Entender sobre padrões organizacionais, isso é fundamental. O que mais? Gestão de produtos, digitalização de processos de trabalho, liderança. Você tem que saber dar treinamentos, você tem que saber resolver conflitos, tá? Autoconhecimento, fundamental para toda agente de transformação. E Agile. Botei em último lugar, para você ver que você não precisa saber de Agile. Em último lugar, então se tem algum Agile Coach me olhando aqui, abre o olho, hein? Tá legal? Passa isso para os seus colegas. Passa essa informação para os seus colegas. Então, ó, o agente de transformação raiz, ele entende das aplicações de Agile, Scrum, Lean, mas sabe que cada situação pede um framework ou padrão específico. É antenado e principalmente atualizado quanto ao uso de tecnologias digitais e sabe ser um líder para as equipes. Isso é o principal, pessoal. Entenderam? É por isso. Agora, por que você precisa saber de tudo isso? Bom, se você ainda não entendeu, depois que eu mostrei que a base centenária administrativa precisa mudar, vou colocar de uma outra forma. Essa base centenária, ela define a cultura da empresa, o mindset da empresa. Porque como a gente trabalha, a estrutura na qual a gente trabalha, define o que a gente pensa, e vice-versa. E aquilo que a gente pensa define como a gente trabalha. Então, entra num ciclo. A cultura de uma empresa segue a estrutura da empresa. Não esqueçam disso. Então, em um grupo estabelecido, o que o grupo pensa, a sua cultura, o mindset, segue o projeto do sistema organizacional. Tá legal? Muito bem. Se você gostou se você vem gostando, tá gostando desse conteúdo, pessoal, eu tentei passar aqui o máximo de conteúdo no tempo que eu tenho disponível. Eu não tenho muito tempo, né? Se você gostou, quer se aprofundar, eu tenho um treinamento que vai abrir as inscrições na semana que vem. Você já me conhece, já sabe como que eu cheguei até aqui, né? Esse treinamento chama Agente de Transformação. Tá legal? Nesse treinamento, eu vou falar sobre os detalhes de tudo isso que a gente está vendo. Eu vou dar mais cases, vou falar a fundo da Buurtzorg. Gostou da Buurtzorg? Tem muitos outros cases. Tem case no Brasil. Tem case no Brasil também. Empresas pelas quais eu já passei. Você vai gostar muito. Então, esse treinamento, né, eu vou destrinchar cada vez mais essas coisas, né? Na próxima aula de quinta-feira eu falo mais sobre isso. Tá legal? Então, olha só. Nesse treinamento, vou mostrar aqui rapidinho um pouquinho do que você vai ver. Você vai ver cases reais do Brasil e do exterior. Você vai ver uma curadoria de ferramentas, conceitos criados nos últimos 3 anos no Vale do Silício. Não tem coisa mais nova. Tudo que eu mostro é provado que funciona. Você vai ver conceitos novos de governança corporativa usados nas melhores empresas. Tá legal? Então, assim, ó, na próxima aula, quinta-feira, eu falo mais sobre isso. Não esquece, a próxima aula é quinta-feira. Tá? E você vai ter também, nesse treinamento, uma mentoria ao vivo comigo para ajudar na implantação e no início do seu projeto de transformação. Eu ajudo você a montar um modelo de gestão radical. Você quer aprender? Então, não perca a próxima aula, tá? E vamos juntos embarcar nessa jornada de ferramentas, jargões, técnicas, cases reais, para a gente sei lá, questões inusitadas que você nunca imaginou que para fazer transformação não precisa de Agile, né? Tá certo? Medição de resultados, engajamento do C-Level, tudo isso, pessoal. Mesmo não sendo um especialista em TI, agilidade ou administração. Eu preciso de quem pensa. Esse treinamento é para quem quer pensar. É para quem quer ser criativo e se destacar no ano que vem. Eu não quero gente bitolada em TI. Eu não quero gente bitolada, agilista bitolado. Não quero isso, não é para você. Tá legal? E se você é formado, tem um background de administração, como vê, né? Então repensa. Repensa isso. Tá legal? Legal. Se você gostou dessa aula, tira um print da tela,
posta no seu Insta, no LinkedIn, no Twitter com a hashtag Vamos Transformar o Brasil. Marca no Insta, no Twitter, no LinkedIn a Máximos, @MáximosCT, e entra no meu grupo do Telegram, tá? Vejo você lá no grupo. O grupo eu mando conteúdo praticamente diariamente, conteúdo exclusivo, conteúdo bem bacana, tá? Vejo você lá no grupo Liderança do Futuro, vai lá no Telegram e entra lá, tá ok? Muito bom. Convida seus amigos para entrar, se você gostou. Eu falo muita coisa acerca do conteúdo dessa websérie. Desejo muito sucesso para vocês,